Fala aí, torcedor do Botafogo. Vamos ver aí mais um videozinho a respeito das notícias sobre o clássico de amanhã, né? Flamengo contra o Botafogo. Vamos ver aí os comentários que o Zinho, né? Entre outros comentaristas aí, o Pascoal está falando a respeito desse clássico. Fiquem até o final, assistam que tem outros cortes aí também. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui o que você achou desses comentários. Mas sem mais enrolação, vamos dar play no vídeo e ver o que o pessoal tá falando aí. E o Felipe Luizinho falando sobre o Fla-Flu, né, que foi ruim de assistir, foi um jogo ruim, e já projetando a sequência. O Botafogo também poupou jogadores. Acho que o recado que o Felipe dá verbalmente é meio que o recado de todo um time que vai disputar, principalmente os que tem um Mundial, né, que é o caso do Botafogo, pensando na temporada como um todo, assim. Quanto que isso pode equilibrar o próximo confronto, sabe, no sentido do Botafogo ter poupado os jogadores e do Felipe ter dado essa declaração, Tetra? Assim, eu entendo aquilo que ele está falando, que não vai desgastar, ele falou matar, né? Mas desgastar jogadores com sequência de jogo, porque assim, ó, o Alexandre já se lesionou. Saiu logo no início do jogo. Bem no início, já sentiu. 7 minutos. Opa, podia piorar, levantou a mão, entrou Ayrton Lucas. E eu acho que é nesse sentido. O De La Cruz também, com problema, ficou de fora. Arrascaeta também. Então ele está seguindo as orientações do departamento médico, departamento ali, o pessoal da fisiologia. Tem um elenco muito bom, e aí eu concordo com ele, falei isso do Palmeiras e falo do Flamengo. Tem um time suficiente para brigar pelo título, para ganhar o jogo. O Fluminense também estava desfalcado. O jogo era muito mais pressão para o Fluminense do que para o Flamengo. O empate é pior para o Fluminense, né? Na circunstância do campeonato. Agora, o que me chamou a atenção é que o time que entrou para jogar, o time titular que entrou para jogar, ele foi poupado no meio de semana. O Flamengo deu uma goleada, né? O Pascoal até falou, porque não jogou para isso tudo. O que criou, a bola entrou. Mas, pô, a Portuguesa, né, teve chance 5 a 0. também. Mas o Flamengo meteu 5-0. E não era com o time titular, era com o time alternativo. E a resposta física não foi boa. Calor, Rio de Janeiro está demais. O Brasil, mas o Rio de Janeiro está demais, muito calor. Reclamaram da condição do gramado. Teve tudo isso, tem que ser dado desconto. Mas fisicamente o Flamengo tinha um time que foi poupado, treinou e se recuperou para jogar o clássico. E não teve uma resposta boa. Tecnicamente, muitos erros. E aí do lado do Fluminense também, mas o Fluminense... A postura do Mano Menezes inibiu a saída de bola do Flamengo, adiantou, marcou mais lá. Ele falou até que o Fluminense, o Mano, grande treinador, sabe marcar, mas ele marcou no campo ofensivo. Pressionou e dificultou a saída de bola do Flamengo. Isso proporcionou muitos erros e uma tática que não estava boa para os grandes jogadores dos dois times, tirando o Arias, que o Arias ele tem função diferente, está jogando bem, está incomodando. Mas os grandes jogadores do Flamengo não estavam num dia feliz, não renderam. Então, assim, o jogo foi de baixo nível técnico e com pouquíssimas finalizações para a grandeza que tem essas duas equipes. Agora, acho que foi pior para o Fluminense, né, que vai ter que estar torcendo para os outros resultados. Não depende só dele para classificar o Fluminense. O Flamengo depende dele. Ainda tem um jogo atrasado que é contra o Botafogo. E esse clássico com o Botafogo poupando os titulares... Perdeu para o Madureira porque poupou visando o clássico. Esse jogo ganhou contornos de mais uma decisão. Principalmente do que aconteceu depois da Supercopa, né? Que todo mundo falou que houve um domínio ali do Flamengo. Com certeza o Botafogo está se preparando para que isso não se repita. Mas se o Botafogo jogar com aquela preguiça que jogou aquele jogo da Supercopa, vai tomar outra cacetada. Mas o pessoal descansou agora contra o Madureira. Mas eu espero que eles estejam refletindo a respeito. Para jogar daquele jeito, vai tomar, vai perder e pode até passar vergonha. Porque se o Flamengo jogar inteirinho, o time escalado inteirinho do Flamengo, aí fica difícil pro Botafogo. O Botafogo ainda tem um bom time, não é o mesmo do ano passado, mas ainda tem um bom time. Mas quando precisa do banco de reservas, não acontece. Não acontece. Por isso que o Botafogo... Aliás, com todo respeito ao Botafogo, hein? Quem jogou foi o Madureira, hein? Quem jogou foi o Madureira.
Bonita a camisa do Madureira, achei uma camisa sensacional. Tricolor suburbano. Parabéns pro Madureira, a camisa é bonita demais. E o time do Botafogo, esse que jogou contra o Madureira, Sim. ele não é o Botafogo, né, gente? Quando o Botafogo começou o campeonato, que eu falava, isso não é o Botafogo? Isso aí não é o Flamengo? Aí o pessoal, mas fazer o quê? É o que temos para o momento e tal. E aí, o que temos para o momento é isso aí. Cria essa dificuldade. Vai ter que botar o time inteiro para jogar contra o Flamengo. E aí o Felipe diz o seguinte, vou mesclar o time de novo. Não vou botar o time titular, porque o titular é aquele que jogou naquela partida de decisão. Mas esse mesclado, só uma informação, o Alexandre ele sai sentindo uma lesão na coxa esquerda, grau 1, constatada a lesão, deve ficar uns 20 dias fora, né? Em compensação, o time misto deve prever as voltas do De La Cruz e do Arrascaeta. Precisa saber disso. Essa é uma outra questão. Porque o Arrascaeta está naquela fase de entrar, joga um pouco e sai, fica fora. O De La Cruz entrou, jogou, fez uma... Como é que é o negócio? De contenção de carga? Gestão de carga. Gestão de carga, entendeu? Gestão de carga, para mim, é caminhão, que você bota um monte de coisa em cima, você tem que fazer a gestão da carga que vem em cima do caminhão. Que é para equilibrar o caminhão. Gestão de carga, você está poupando os caras. Fala aqui o português, claro, eu estou poupando o time, porque eu preciso desses caras num momento importante. Sim, entendeu? Que não necessariamente é o Carioca, isso, pode ser lá na frente. O nosso fã de esporte que vê o programa... O problema é que eles têm clássicos, né? Então, tem clássico. Exatamente isso. O Botafogo vai jogar com o time principal contra o Flamengo e depois, no final de semana, contra o Vasco, vai ter que jogar. Para classificar, vai ter que jogar. Tem que botar todo mundo para jogar. Não, é o Flamengo que joga contra o Vasco, não é? No final de semana? Desculpa. E aí depois, tem dia 23, Flamengo. Tem Vasco e Botafogo depois também. É isso. Tem Vasco. É isso. Então, aí é o que o Felipe Luiz diz. Desculpa, confundi. Aí o que o Felipe Luiz diz. Ele não vai matar os jogadores nos dois... Ele vai dar uma segurada. Vai ter que escolher o maior. Mais uma informação, a pedido do Flamengo, a Ferge alterou o horário do jogo do final de semana entre Flamengo e Vasco da Gama. Era marcado para as 4h30 da tarde, vai ser 9h45 da noite pelo calor no Rio de Janeiro. Foi o primeiro jogo que o Flamengo fez nesse horário, né? No Rio, no Campeonato Carioca. Silas, quero te ouvir também um pouquinho sobre essa projeção, sobre o fato do Botafogo ter poupado os seus jogadores e o Flamengo também olhar diferente para essa sequência com clássicos. É que o Botafogo, ele estava com sangue doce, né? Ele é campeão da Libertadores, ele é campeão brasileiro. E aí ele perde aqueles... não é que ele perde muitos jogadores, mas a importância dos jogadores que saíram é absurda, né? Sim. Só o Luiz Henrique e o Almada. Luiz Henrique e Almada, né? Júnior Santos. Ou seja, esses jogadores são... Tudo bem, o Eduardo, né? Que saiu, o Tiquinho saiu. Mas esses jogadores era o ataque do Botafogo. Também chegou o Arthur. E aí, essa derrota para o Flamengo... já vira uma chavinha lá no Botafogo que, na Supercopa, né? Na Supercopa. Ou a gente começa de novo a ficar ligado, porque essa gordurinha já está acabando do Brasileiro e da Copa Libertadores, porque tem muita coisa grande pela frente. E do lado do Flamengo, é o contrário. O Flamengo termina bem e começa bem, ganhando a Supercopa contra o Botafogo. Um treinador que está chamando a atenção de todo mundo, que é o Felipe Luiz, não só com as escalações, a forma de trabalhar, o planejamento tático, mas também com as declarações que ele dá a respeito, sabe? Não tem medo de perder o emprego, não. Eu vou fazer isso aqui, se tiverem que me mandar embora, mas eu vou fazer isso aqui porque eu estou semeando também na minha carreira. Agora, o Flamengo tem muito mais gente, né? A gente falou aqui do clássico que foi muito ruim, né? Elenco, mas sim. A cabeçada que o Everton Cebolinha dá e a defesa que faz o Fábio foi, assim, tudo bem, foi muito pouco pela grandeza dos dois times. Mas o Flamengo, mesmo sem o Pedro, mesmo com a saída do Davi Luiz, do Alcaraz, Fabrício mesmo Bruno, o Fabrício favorito? Bruno, eu acho que quarta-feira? Eu acho que é. A gente porque vai falar parece mais. que pegou um trilhozinho melhor, Você entrando numa energia, né? Fulano tá bravo, outro time tá bravo, outro time não contrata, o outro perdeu, o outro empatou. Roberta Barroso vai trazer boas notícias? Não sei. Pelo menos o visual eu sei que vai. Então. Mas acho que não tem boa notícia. Rodada do Campeonato Carioca, só empate, só um time perdeu. Ô, Beta, ajuda a gente com alguma coisa, dá?
Olha, Mari, eu posso falar para o torcedor botafoguense, então vir aqui e curtir um pouco esse visual, né, para poder esquecer um pouquinho depois dessa derrota para o Madureira e ainda toda essa instabilidade no Campeonato Carioca, fora do G4 da competição, também perdeu o título da Supercopa Rei. Semana que vem tem Recopa. Tudo isso acontecendo, tem o clássico amanhã contra o Flamengo e ainda não tem o novo treinador. Mancini foi o último técnico entrevistado por John Textor. A conversa foi positiva, mas até o jornal o Globo trouxe a informação que tem um obstáculo, que é a alta pedida do treinador. Então, os valores são bem altos e isso está impedindo dessa negociação avançar. O Textor, que já falou com mais de 10 técnicos, ontem também no Sport Center da noite, a gente trouxe a informação que o Luiz Castro conversou com o Textor, mas não é o Luiz Castro que vocês estão pensando, é o treinador do Dunkerque, da 2ª divisão do campeonato francês. Também apurei que a conversa foi positiva, mas é um treinador ainda em desenvolvimento, ficaria então para um outro momento. Então busca o novo técnico. Ontem anunciou o zagueiro Jair, que veio do Santos, aquela negociação que envolveu também o Tiquinho Soares, mas ele está com a seleção brasileira no sub-20 sul-americano. Então com isso só se reapresenta depois do dia 16, só se apresenta depois do dia 16. O Botafogo tem problemas para esse clássico contra o Flamengo amanhã, na zaga e no ataque. O Bastos se machucou contra o Nova Iguaçu logo aos 3 minutos, sofreu um trauma no joelho e o Arthur sozinho acabou também lesionando a coxa esquerda. 2 problemas para esse clássico diante do Flamengo, até porque o Halter, que vinha sendo utilizado quando o Bastos estava fora, acertou com vitória. Então teria o David Ricardo, que foi contratado. Acontece que ele foi inscrito só depois, até estreou contra o Madureira, mas não pode jogar porque essa é uma rodada atrasada do Campeonato Carioca. E aí ele poderia, de repente, improvisar o Danilo Barbosa ou colocar o jovem Serafim, isso o técnico Carlos Leiria. E lá na frente, a dúvida no ataque é se o Lobato, jovem de 18 anos, vai substituir o Arthur ou até o Yarlin, que também tem 18 anos. Então, problemas para essa partida e o Botafogo ainda de olho no mercado. O Rollheiser estava na mira do clube, mas o Santos acabou aí negociando com esse jogador. E aí até fica essa questão, será que o Botafogo volta a negociar com o Bitelo? Mas o clube já tinha desistido dessa contratação e dificilmente, então, o Bitelo vai acertar com o Botafogo. E para a gente fechar, o Santi Rodrigues, do New York City, segundo a jornalista Raíssa Simplício, ele gostou da proposta do Botafogo, então as conversas seguem. É isso então, Botafogo sem técnico, ainda sem reforços importantes ali para frente, sem peças também no banco de reserva, então fica, porque muitos foram negociados, como o próprio Júnior Santos, artilheiro da última Libertadores, e aí fica toda essa questão e o torcedor botafoguense já apreensivo e vai perdendo a paciência. Mas para o Botafogo, Bruno, Mari, a temporada começa mesmo só em abril, tá? Que aí tem Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial. Esse é o foco do Botafogo em 2025. Eu volto com vocês. É o que todos os treinadores estão falando e não convencendo nenhum torcedor. E só um que vai ganhar cada título, né? Ah, mas tira a beta da tela também. Pedir notícia boa, não trouxe nada. Nada, só agravou a crise. Vamos ver uma noticiazinha aí, galera, a respeito desse clássico que vai rolar aí amanhã. O Flamengo, ele não deve ter 2 titulares contra o Botafogo, né, no Maracanã. O adversário desta quarta, o Botafogo. O Flamengo tem 2 possíveis desfalques para o clássico, né? Segundo o site Coluna do Fla, Gerson e Pulgar devem ser poupados pelo técnico Felipe Luiz, que planeja fazer um rodízio no elenco na competição. Com isso, Juninho e Luiz Araújo podem ganhar vagas no time de titular para o clássico. O técnico Felipe Luiz define a equipe titular na atividade desta terça, dia 11, no CT Ninho do Urubu. Já o Botafogo tem 3 desfalques confirmados, que é Basto, Arthur, David e Ricardo. E Basto sofreu uma contusão, né, no joelho e Arthur teve uma lesão muscular, ambos durante o jogo contra o Nova Iguaçu, em Moça Bonita.
Eles não participarão do clássico e o clube ainda não definiu uma data para o retorno deles. Outro que não jogará é David Ricardo, isso porque o zagueiro não estava regularizado no bid para a 7ª rodada, pelo qual o clássico ocorre. Carlos Leiria conta apenas com Alex Barbosa, o Jovem Serafim e Cauã Branco como opções para a defesa, podendo ainda usar Danilo Barbosa e Newton de maneira improvisada. Para a opção de ponta direita, Daniel Lobato e Arlen estão disponíveis. Então é isso aí, né? O Botafogo ele vai ter que usar o máximo de recursos possível para poder vencer, né, contra o Flamengo. Flamengo que vem de uma vitória aí, né, da Supercopa contra o Botafogo. E vamos esperar que o Fogão aí possa se sair bem, né, nesse clássico contra o Flamengo.